Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 43 a 46. No dia seguinte, Jesus resolveu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e disse-lhe: "Segue-me." Filipe era natural da cidade de Betsaida, pátria de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: "Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." Natanael disse-lhe: De Nazaré pode porventura sair coisa que seja boa?" Filipe disse-lhe: "Vem ver." Palavra da salvação. Comentário João 1, de 43 a 46. São João Crisóstomo. Depois daqueles primeiros discípulos, Jesus busca converter outros, isto é, a Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir a Galiléia. Observa que o Salvador só chama a si aqueles que já estão dispostos a segui-lo. Com efeito, se buscasse fazer discípulos antes que tivessem espontaneamente se decidido a sê-lo, não teria perseverado por longo tempo. Mas, ao contrário, seguem-lhe e permanecem fiéis a nosso Senhor, porquanto o elegeram de livre vontade. A Filipe o chama porque já lhe era conhecido, porquanto fora criado na Galiléia. O que, porém, fez com que ele, Filipe, se pusesse a segui-lo? Porque Santo André, com efeito, o conhecia por meio de João Batista, Pedro e André, ao passo que Filipe não lhe teve notícia alguma até então. No entanto, bastou-lhe este dizer de Jesus: "Segue-me", para que o seguisse. Pode-se dizer que Filipe já estava ciente da prédica de João quando se determinara a buscar a Cristo, ou então que a palavra de Jesus produziu nele este mesmo efeito. E Cristo, ao eleger os mais ínclitos discípulos, dá a conhecer sua virtude, porquanto colhe frutos de uma terra estéril, desde que nenhum profeta surgira da Galiléia. É para notar que Filipe não apenas foi convertido para Cristo, senão que saiu a pregá-lo. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: "Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." Vê aqui o desvelo de Filipe e como meditava a fio os livros de Moisés e aguardava o advento do Cristo, que sabia haveria de vir, bem que não estivesse notificado de que era o próprio Jesus. Fala, pois, a Natanael por essas palavras: "Aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas." E ao próprio discurso lhe infunde muito grande peso, ao mostrar que tinha em alta contra os estudos da lei e dos profetas, e que tudo sopesava segundo a verdade, como testemunha o mesmo Cristo. E não é de admirar que ajunte o dizer "filho de José", pois que por esse modo era conhecido. Natanael sabia pelas Escrituras que o Cristo viria de Belém, segundo consta no oráculo de Miqueias: "Mas tu, Belém, chamada Efratá, apesar de seres a mais pequenina entre as milhares de Judá, de ti é que me há de sair o Messias, aquele que há de reinar em Israel." Miqueias 5:2. Quando, pois, ouve Filipe dizer Jesus de Nazaré, hesita por alguns instantes, porquanto se apercebia de que essa indicação não se consagrava com a prédica do profeta. Ora bem, os profetas chamavam ao Cristo de Nazareno, porque em Nazaré fora criado e passara a maior parte de sua vida. É muito de admirar, no entanto, a prudência e a doçura de Natanael na pergunta que dirige a Filipe, porquanto não o reprocha, dizendo-lhe: "Tu estás a me induzir em erro, Filipe", senão que o interroga assim: "De Nazaré pode porventura sair coisa que seja boa?" Filipe, por seu turno, não foi menos prudente, porquanto não quedou-se desconcertado com o que lhe perguntava Natanael, senão que insistia,
porque tencionava trazer mais um discípulo a Jesus. Filipe disse-lhe: Vem ver. Leva-o a Jesus Cristo, sabendo que ele deixaria de opor resistência uma vez que lhe saboreasse as palavras e a doutrina. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 47 a 51. Jesus viu Natanael, que ia ter com ele, e disse dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael disse-lhe: Donde me conheces tu? Jesus respondeu-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês, verás coisas maiores que esta. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Comentário João 1, de 47 a 51. Santo Agostinho. Que significam estas palavras? Em quem não há dolo? Porventura estaria Natanael livre de todo pecado e, portanto, desnecessitado do médico? De modo algum. Porquanto tem necessidade dele todos quantos nasceram. Ora bem, o dolo consiste em fazer uma coisa e aparentar outra. Em que sentido, pois, não havia dolo em Natanael se era pecador? Se o era, não temia reconhecê-lo. Se, ao contrário, se dissesse justo sendo pecador, então traria dolo em seus lábios. O que o Salvador, portanto, louva em Natanael é o reconhecer-se pecador. De fato, ele não disse que não tinha pecados. Devemos entender também o que significa esta figueira. Deparamos nos evangelhos com uma figueira maldita, porque não tinha senão folhas e nem fruto. Mateus 21, Marcos 21. No começo do mundo, Adão e Eva, depois do pecado, coseram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. Gênesis 3:7. As folhas da figueira, portanto, simbolizam o pecado. Ora, Natanael demorava-se sob a figueira como a sombra da morte, e nosso Senhor parece lhe dizer: Ó Israel, não há dolo em ti, ó nação que vive da fé. Antes que a ti eu te chamasse, por meio dos meus apóstolos, quando estavas debaixo da morte, quando tu ainda não me vias, eu te vi. Recordou-se Natanael de que estava de fato sob a figueira e se apercebeu de que Jesus também estava, não fisicamente, mas por meio de sua ciência espiritual. Sabendo, porém, que achava-se só debaixo da figueira, reconheceu de Jesus a divindade. Recordemos da antiga história de Jacó. Viu em sonhos uma escada posta sobre a terra, cujo cimo tocava o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo por ela, e o Senhor apoiado na escada. Gênesis 28:12. Jacó, atinando com o significado da visão, tomou a pedra que tinha posta debaixo da cabeça e derramou óleo sobre ela. Porventura, intentava fazer um ídolo? Não. Este agir é figurativo, e ele não rendeu culto algum a esta pedra. Reconheces aqui a unção e o Cristo. É esta, com efeito, a pedra que os construtores rejeitaram. E porque, por um lado, Jacó, que foi chamado Israel, viu essa escada num sonho, e por outro, Natanael, segundo o testemunho de Jesus, é um verdadeiro israelita. É de razão que o Salvador lhe mencione o sonho de Jacó. Como a dizer, aquilo que Jacó, a quem pus por nome Israel, viu em sonhos, tu testemunharás em realidade. Verás o céu aberto e os anjos de Deus a subir e descer sobre o Filho do Homem. Se desciam sobre ele, também o subiam, porque ele está a um só tempo nas alturas do céu e sobre a terra, no alto segundo sua natureza própria, embaixo entre os seus. Os bons pregadores que anunciam verdadeiramente a Cristo
Esses são os anjos de Deus, que sobem e descem sobre o Filho do Homem. A exemplo de São Paulo, que subiu até o terceiro céu, 2 Coríntios 2, e que desceu a alimentar aos pequeninos com leite, 1 Coríntios 3. E Jesus diz a Natanael: verás coisas maiores que esta, porque a justificação daqueles que o Senhor chamou à fé é milagre mais remontado do que o de nos divisar a sombra da morte. Que nos aproveitaria se ficássemos onde nos viu? Mas porque Natanael, de quem dá nosso Senhor tão grande testemunho, não faz parte dos 12 apóstolos? Como se vê, ele era instruído e versado na ciência da lei, razão porque o nosso Senhor o não quis admitir entre os apóstolos. Com efeito, preferiu os ignorantes para confundir a vã ciência do mundo. E querendo dobrar a cerviz aos soberbos, não buscou oradores, senão pescadores. De fato, entre os pescadores, escolheu o que haveria de converter imperadores. Cipriano foi um grande orador, mas antes dele vemos Pedro, que não era senão pescador, e por quem viriam a crer no futuro não apenas oradores, senão imperadores.